Olá, boa tarde, pessoal. Saí no som aqui e tal, ajeitei a câmera, graças a Deus, aqui no tripé, né? Graças a Deus, pessoal, é mais um dia aqui nessa realidade. Eu tô gravando um pouco tarde porque tive que sair para resolver mais problemas, né? Nossas coisas do dia a dia, né, pessoal? Nossas coisas que temos aqui, enquanto a nossa consciência, né? Porque aqui eu estou falando de consciência para consciência, né? De alma para alma, né? Por isso que eu não quero que vocês, quando sentir o toque de Deus, da espiritualidade, não endurecer essa alma, sabe? Esse coração espiritual, não endurecer, porque isso não é bom, pessoal, tá? Porque agradeça a Deus porque Ele está tocando, está falando no seu coração, pessoal. Então, não pode endurecer, porque se endurecer, coisas, esse Deus, você não vai conseguir se conectar com a sua espiritualidade, porque isso é seu. Deus lhe deu isso, né? Todo ser humano que tem uma consciência, um espírito, uma alma, né? Ele tem esse direito de se conectar com o Criador e ter um relacionamento com esse Criador. É para isso que Deus como é que se diz, usando várias pessoas da espiritualidade para tocar no seu coração, pessoal. Porque ele não invade. Se você não quer, não, Deus não vai fazer isso com você, entende? E isso tá o poder da pessoa, do livre-arbítrio, né? Da pessoa em decidir se ela quer essa comunhão ou não, entende? Já foi, a gente já perdeu, né? A humanidade já perdeu lá com Adão a ligação com esse Deus. Então você pode escolher agora, porque a única coisa que Deus não quer é você forçado aqui. Por isso que ele quer de todo o coração. A conexão acontece com ele que é de todo o coração. Não pode ser pela metade. Entende, pessoal? É isso. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque tem coisas que, quando a gente cai nessa realidade, e se a gente não está desperto, né? A gente faz coisas que vai nos separar essa conexão desse Deus, pessoal. Por que eu estou falando isso? Porque a gente, o meu tema de hoje, né? É sobre corrupção consciencial. Nossa, eu não queria falar desse tema, mas não tem como. A espiritualidade, eu tenho que falar desse tema corrupção consciencial. Porque vai remeter os políticos aí, né? Ainda mais agora que está tendo eleição, né? Vai ter eleição aí, né? Agora em outubro, né? Entende? Aí eu não queria falar sobre isso nesse momento, mas é um momento que a espiritualidade tá me tocando para falar sobre esse assunto. Mas esse é os que estão, por exemplo, os políticos estão em à vista. Eles estão dirigindo uma sociedade que foi criada aí. Mas, pessoal, aonde é que começa essa corrupção consciencial? A gente começa nas pequenas coisas, pessoal. No nosso dia a dia aqui, se você não está desperto, você está se corrompendo consciencial. E essa corrupção consciencial, pessoal, está até em lugares, né, que se diz religioso, né? Que se diz tá querendo seguir a lei de Deus. Eu acho todas, pessoal, né?
Mas pelas algumas que eu passei evangélica, eu percebi isso, entende, pessoal? Eu questionei a Deus, como é que pode isso? Porque eu tinha a ilusão de que os pessoal da igreja não fazia nada errado. Era todo mundo certo ali, sabe? Eu tinha essa coisa na minha consciência. Eu era inocente, né? Então eu pensava que as pessoas de algum grupo religioso, eu pensava, não, todo mundo é santo, todo mundo é certo, não tem erro. Mas não é verdade, pessoal. Isso era um problema consciencial meu. Tava inocente, né? E aí eu entrei nesses grupos e vi essas coisas e isso tocou na minha fé, pessoal. Porque eu fiquei perguntando, oh Deus, como é o seu povo aqui, que se diz que é seu povo tá fazendo essas coisas, né? Eu vi coisa braba, pessoal. Coisas que eu pensei que era só no meio, como é que se diz, que está fora da igreja. Não, pessoal. Porque depois que eu saí da inocência, eu percebi que o homem, se ele não tiver a conexão verdadeira, ele pode estar onde ele estiver, ele vai sempre se corromper, pessoal. Ele vai sempre se corromper. Mas isso só depois, quando eu tomei consciência, né? Quando eu estava inocente, né? Foi até um problema comigo até de eu tentar me revoltar que, né? Assim, como é que Deus deixa acontecer isso, tal, não, na igreja, que diz que é a igreja de Deus, sabe? Como é que Deus... Então, essas coisas, pessoal, tocou no meu íntimo lá, na minha fé, né? Mas porque eu não tinha conhecimento, né, pessoal? Porque não é necessariamente porque você está em um grupo religioso que significa que você está conectado com a verdade, com, com a espiritualidade verdadeira. Não significa. Agora eu sei disso, mas antes eu não sabia, pessoal. É difícil, né? Você viu que eu passei consciencialmente até para elaborar isso, foi difícil dentro de mim, sabe? Mas aí eu percebi que existe isso, pessoal. Onde o ser humano não está conectado verdadeiramente, ele vai ser corrupto, ele vai se corromper. Não tem como, pessoal. Entende? Então, isso que acontece com os políticos, pessoal. A construção da corrupção vem desde o pequeno lá de baixo, porque essas pessoas eram pequenos, de baixo. Então, eles tinham, não tem a conexão com a verdadeiro Deus, a espírito. Então, eles só galgaram, se elegeram, né? E foram para patamar. Então, ele continuou o mesmo comportamento. Então, os políticos são um reflexo da sociedade que está nessa corrupção consciencial, pessoal. É isso que eu venho falar. Essa corrupção do dia a dia, sabe? Essas coisas que parecem tão pequena, né? Que às vezes é tão pequena. Você pensa que isso consciencialmente para Deus não tem importância? Tem muita importância. Entende? Essa, essas coisas que a gente pratica, que a gente diz que é pequena, tem importância para Deus, pessoal. Porque não é o tanto que você rouba, né? Ou você engana, desvia dinheiro. Não é o tanto. É a sua maneira que você fez. Você pode roubar pouco, muito, não interessa. Isso para Deus, consciencialmente, vai ter um peso também. Entende? Não é como aqui. O cara, se o cara roubou pouco aqui, daqui a pouco ele é solto. Até os que roubou muito aí já estão soltos. Entende, pessoal? Enganou pessoas, fez coisa, entende?
O importante da gente é consciencialmente, então, que a nossa consciência não seja corrompida, né? Aqueles que estão despertos verdadeiramente para não cair nessa armadilha, porque aqui o sistema é preparado, pessoal, para que você se corrompa. Não tem para onde fugir. Já foi preparado mesmo para ver essa corrupção, tanto dos pequenos quanto dos grandes. Todo mundo está se corrompendo. Entende? Então, mas a gente que verdadeiramente estamos conectados com a espiritualidade, não podemos cair nessa armadilha. Entende? Porque não é o valor, não é nada, é a sua consciência. Por isso que a gente está tomando consciência para isso. Por isso que falar de consciência é falar de coisas morais, falar de coisa de ética, não tem como. Entende, pessoal? Eu já até gravei aqui consciência moral e consciência ética. Tá aqui um vídeo gravado também. Mas agora vamos falar da corrupção, né? Vamos dar um apanhado geral. Depois eu vou falar dessa corrupção consciencial, né? Que a gente não pode entrar nessa corrupção consciencial. Então, você já sabe qual é o meu tema de hoje? Eu tenho que falar, não tem jeito, pessoal. Eu não queria falar por causa que é eleição, né? É momento de eleição, a política, né? Eu aí não quero falar sobre isso, mas não tem jeito. Uma hora vai ter que. A gente vai ter que falar sobre isso, entende, pessoal? Qual é o meu tema de hoje, pessoal? Então, o que é a corrupção consciencial? O que é isso, pessoal? A nossa consciência está corrompida, né? E se a nossa consciência estiver corrompida, vai ser difícil você se conectar com a espiritualidade. Por isso que você não tem que corromper. Você tem que resistir coisas de não fazer, sabe, que vai prejudicar o outro. A gente tem que fazer coisa para amar, ajudar o outro. Se a gente não pode fazer, a gente também não vai poder fazer mal. Entende? Para que essa consciência não seja. Porque é essa consciência que vai se conectar com Deus, pessoal. Se ela está corrompida, aí eu não posso fazer nada por você, pessoal. Entende? Então aí ele fala, por que não podemos corromper a consciência? Por quê? Por causa disso, senão a gente perde a conexão com a espiritualidade. Por isso que a gente não tem que se corromper. Mas aí vamos saber o que é essa corrupção, né? Que vem acontecendo e que pode causar a corrupção consciencial, que pode causar esse desligamento com a espiritualidade. É por isso que tem grupos aí, pessoal, líderes já se corromperam, porque caíram na cilada do inimigo, né? A cilada de enganar, de ter benefício, dinheiro, enganar. Aí ele caiu, pessoal. É por isso que muitos líderes caíram, por causa disso. Eles não perceberam que isso era uma armadilha, estavam dormindo e aí caiu, né? Entende, pessoal? Aí vamos saber o que é essa corrupção. O que é a corrupção, pessoal? Essa palavra corrupção, o que é isso? Né? Quase a maioria sabe por quê. Aqui no Brasil, pessoal, nossa, eu não sei o que é que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, e diz que aqui é a prata, como é que se diz? Aonde Deus, né, é escolhido, mas nossa, pessoal, será mesmo? Porque nos outros países tem corrupção, mas é menos do que aqui, pessoal. Né? É menos. Aqui, nossa, pessoal, em cada lugar que você vai, existe pessoas
corrompendo consciencialmente, pessoal. Difícil, né? Difícil, é em todos os lugares, né? Aí você reclama de político aí? Político só é o reflexo dessa sociedade que está dormindo aí consciencialmente, né? Entende? Ele só é o reflexo, porque é o espelho, é o nosso espelho, né? Então, é isso que está acontecendo. Já há anos aqui, né? No nosso país que chama Brasil, né, pessoal? Há anos. Aí ele fala, a corrupção, o que é a corrupção consciencial? Ele fala, a corrupção é o efeito ou o ato de corromper alguém ou algo com a finalidade de obter vantagem em relação a outra pessoa por meio considerados ilegais, ilícito. Então, pessoal, é aquilo que é por meio da não normalidade. Por que existe a normalidade, pessoal? Para que as coisas funcionem. Quando a gente, como os brasileiros falam, dá o jeitinho brasileiro, a gente corrompe essa normalidade. Mas por que as pessoas dão o jeitinho brasileiro? Porque já começa lá do topo, né? Do nosso espelho, que são os políticos, já começa a colocar para que as pessoas possam entrar nessa corrupção. Então, por isso que o sistema que estão aí é preparado pela Matrix para deixar você corrompido, pessoal. Entende? É isso que acontece. E como é que a gente consciencialmente agora, como espiritualista, um cristão, uma pessoa que se conectou com Deus verdadeiramente, tem que agir nesse sistema aqui desse mundo, né? Principalmente do Brasil. Como é que a gente tem que agir, pessoal? Será que a gente também vai entrar nesse jogo de corrupção também? Será que a gente vai fazer isso? É? Porque agora todo mundo aí, porque é política, vai reclamar do político aí que é corrupto aí e tal, não sei o quê, né? Mas eles estão se corrompendo em várias coisas. Ah, é uma coisa, é uma besteirinha. Não, pá. É por isso que eu estou dizendo, é consciencial. Para Deus, o negócio é a sua consciência. Você tem que resguardar a sua consciência. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Por isso que eu procuro, diante de Deus e diante dos homens, conservar a minha consciência. Porque ele sabe que essa consciência é que faz ligação com esse Deus, com a espiritualidade. Então você tem que conservar, pessoal. Né? Ah, é uma besteira aqui, é um dinheirinho tal, não sei o quê. Eu lembro que eu fui comprar algo, né? A mulher parece que me deu troco a mais. Eu aí, quando eu vi, eu não contei na hora, mas quando eu vi, eu digo, oh, a mulher me deu troco a mais. Eu fui lá e voltei, entreguei a ela o troco. Ela olhou assim para mim, disse, nossa, como é que você... Eu digo, não, é tanto, você parece que me deu dinheiro a mais. Ela diz, oh, obrigado, moço, não tem pessoas assim como você. Entende, pessoal? As pessoas ficam impressionadas com uma coisa tão simples que a gente, sabe? Eu não fiz aquilo porque eu não fiz aquilo por causa dela que ia faltar o dinheiro, não. Foi por causa da minha consciência, pessoal. Porque se eu não tivesse visto, né? Eu gastava o dinheiro aí, não ia acontecer nada. Porque eu não tinha visto, mas eu fui checar e vi que estava. Então, por causa da minha consciência, eu não posso fazer isso, pessoal. Né, pessoal? Então, é essa consciência que a gente tem que ter nesses mínimos, nessas mínimas coisas, né? Que a gente pode se perder, pessoal. Você vai fazendo isso aí, vai ter vantagem, ainda bem ela me deu dinheiro a mais, aí você não vai lá e não devolve.
Aí o que é que pode acontecer? Aí você vai. Aí isso se torna um ciclo vicioso. Quando vê, você está com a consciência corrompida. É isso, pessoal. Não tem jeito. Então, você acha que os políticos que estão aí agora, eles começaram a se corromper quando? Agora, quando ele entrou lá, ele só está colocando uma prática que já vem há muito tempo sendo praticada. Às vezes até desde de criança, para ter vantagem. Às vezes os pais, para ser besta, é para você ter vantagem, entende? Então, esse o prefeito, o governador que estão aí agora, eles foram criança, pessoal. Eles passaram por esse sistema todo. E o qual eles aprenderam isso. E quando eles estão lá agora, eles estão colocando em prática aquilo que eles aprenderam. É simplesmente isso. Entende? Então, aonde foi que eles aprenderam? Na sociedade. Aonde que foi que aprenderam? Sociedade. Por quê? A sociedade está corrupta. Está afastado da verdadeira espiritualidade consciencialmente. Foi por isso que eles estão colocando agora. Entende? É isso que acontece. Então, é por isso que eu não vou falar deles. A gente vai falar consciencialmente do nosso comportamento, o que é que a gente está fazendo no nosso dia a dia, essa corrupção consciencial do dia a dia, entende? Porque levou a esses políticos a se comportarem assim. E já está aqui no Brasil, pessoal, entra político, entra um, sai outro, e continua o mesmo sistema. Por quê? O sistema já foi colocado para se corromper mesmo. Eu sinto muito quando diz, eu sou do Senhor, eu vou lá fazer coisa aí. Tem aí os evangélicos também, esse candidato aí. Eu sinto muito, mas vai entrar no meio da corrupção. Entende? Aí ele fala, etimologicamente o termo corrupção surgiu a partir do latim corrupti, que significa o ato de quebrar aos pedaços, ou seja, decompor, deteriorar algo. Então, é algo que você vai quebrar aos pedaços, pessoal. Essa corrupção. O que é que você está quebrando aos pedaços? A sua consciência, pessoal, que faz ligação com esse Deus, com a espiritualidade. Você não pode quebrar em pedaços, você não pode deteriorar algo que está dentro de você. Então, falando para os que estão conectados, pessoal, espiritualmente, verdadeiramente, você não pode perder essa conexão por coisa que aqui vai acabar, pessoal. Pode acabar no respirar do seu fôlego. Coisa, aí chega você, morre, seu espírito sai, pronto, você deixa tudo aí, pessoal. Você vai se corromper por essas coisas passageiras. E isso tem acontecido até no meio religioso, pessoal. No meio aí que se diz aí que tem a justiça de Deus, está acontecendo também. Tá mentindo, pô, pro irmão, tá fazendo mutreta, tá enganando a pessoa, dizendo que vai fazer isso, que Deus vai fazer. Se Deus não vai fazer nada, ele tá prometendo coisa para chegar para tirar o dinheiro da pessoa. Para que você tá fazendo isso, pessoal? Sua consciência vai ser corrompida e você vai perder a conexão com o Criador de todas as coisas. Entende? Vai quebrar os pedaços. Então, a própria palavra corrupti, que em latim, né? Que é corrupção, ele diz que quebra os pedaços, né? Deteriora algo que existe dentro de você, que é essa verdade. A gente não pode sair dessa verdade. Porque se a gente perde essa essência, acabou a gente, pessoal. A gente não é mais ninguém. A gente vai ficar aqui se deteriorando aí, enganando e deteriorando um ao outro.
Aí vai parar no umbral. É isso que vai acontecer. Entende? Eu estou falando para todos aqui, até os que se diz evangélico, católico, todos, porque isso passa pela nossa consciência. É um trabalho de consciência, pessoal. A gente não pode perder essa essência da verdade. Foi assim que foram galgando aí, né? Esses políticos, eles passaram por essa sociedade. Eles foram criança, adolescente, eles foram aprendendo, o qual eles estão agora lá. Então, eles só estão praticando aquilo que eles aprenderam ao longo da vida dele. Sabe? Eles só estão colocando em prática aquilo que a sociedade ensinou a ele há muito tempo. Então, é a sociedade que está corrompida, pessoal. Porque o sistema corrompeu, então, está criando pessoas que não estão consciencialmente, né, conectado com a verdade, não tem essa, entra nesse meio, vai acontecer. Aí, ó quantos anos entra político, sai político, olha o sistema como continua. Por isso que eu falei, irmã, não se detenha dessas coisas, desse aí. Isso aí é o sistema da Matrix aí. Vai corromper muita gente. Você está acreditando que alguma coisa vai acontecer? Não acredite. Entende? O nosso trabalho é aqui. É agora consciencialmente trabalhar a corrupção para aqueles que se conectam com a verdade. Porque a sociedade já está corrompida. Ela já está aí corrompida, né? Mas vai colocar máscara que não, eu sou certo, eu sou, entende? Os puritanos, não, eu não tenho, não, entende? Mas está colocando máscara, pessoal, entende? Aí ele fala, a ação de corromper pode ser estendida também para o resultado do suborno, dando dinheiro ou presente para alguém em troca de benefícios especiais de interesse próprio. Então, vai acontecer isso aí. Não tem como, né? Essa ação da corrupção passa por isso, né? Aí ele fala: a corrupção pode assumir várias formas, tais como suborno, nepotismo. Então, nepotismo é colocar alguém da família, né? Fraude, pessoas. Nossa, pessoal, até pessoas de grupo religioso fazendo fraude, lavagem de dinheiro e desvio de fundo público, entre outras práticas antiéticas. Ela destrói a integridade da instituição e distorce o funcionamento adequado do sistema político e econômico e tem efeito negativo para o desenvolvimento social e econômico. Então, eles estão dizendo que destrói, mas a primeira pessoa destruída é a consciência dessa pessoa. Ela não se conecta mais, pessoal. Não, se tiver a mente cauterizada, a consciência, já foi, pessoal. Para se conectar com Deus, você tem que ter uma essência de verdade. Então, pessoal, às vezes a espiritualidade nos escolhe porque ele olha o nosso íntimo. Ele não está olhando aqui igual o ser humano está olhando o físico, está olhando se tem dinheiro. A espiritualidade não olha. É o que Deus falou para Samuel. Eu não vejo como os homens vê, Samuel. Entende? Foi quando Samuel foi ungir Davi, né? Ele falou, disse, vai lá, porque eu não vejo como o homem vê. Eu estou olhando a integridade que existe ali, a verdade ali que tem ali. E isso é que faz ligação com esse Deus, pessoal. Se você perde isso, acabou. Acabou você. Entende? Então, quando uma pessoa está assim nessa integridade, ela pode estar em qualquer lugar, pessoal. A espiritualidade lhe escolhe e às vezes lhe usa, sabe? Porque você tem essa integridade de não fazer o mal, de não enganar ninguém, de não, sabe,
para ter alguma coisa. A espiritualidade está olhando para você. Então, por isso que a espiritualidade estava me olhando. Quando eu estava lá, por mais que eu estava nesses grupos que estavam agindo errado, ele estava me olhando a espiritualidade. Estava vendo o meu coração. Não, ele é sincero. Ele quer fazer a coisa certa, entende? Por isso que a espiritualidade escolhe, pessoal. Pessoas assim, para se conectar, porque a espiritualidade não vai se conectar com pessoas que estão já com a mente cauterizada. Por isso que eu vim aqui falar sobre isso, né? Aí ele fala, a corrupção consiste no abuso de poder, né, para obter benefício, né? Aí a pessoa que tem poder, ela pode fazer o que bem entender. Pessoas, benefícios pessoais, ganho indevido ou vantagens legais. Muitas vezes, custa do interesse público, afetando assim diversos setores da sociedade, incluindo governo, empresa, instituição pública e privada, né? Aí ele fala, os principais tipos de corrupção na legislação brasileira são corrupção ativa, oferece, promete dar vantagem devida ao funcionário, seja o que ele pratique, omite e retarde auto de ofício. Então, é aquela que vai sempre procurar a vantagem, né? Mas essas pessoas estão agindo assim, por quê, pessoal? Ela teve um aprendizado. Ela não foi, desde criança, corrupto, pessoal. Isso foi um aprendizado da sociedade. Entende? A criança não nasce. Você já viu uma criança nascer corrupta? Ela não nasce. Então, ela vai aprender aqui o sistema, que o sistema é corrupto e corrompe as pessoas. Por isso que você tem que ter verdade para não deixar que, mesmo nesse sistema, a gente aqui, não deixe esse sistema corromper a nossa integridade, pessoal. Entende? É isso que a gente tem que cuidar. Aí ele fala, a corrupção passiva, então é aquela o quê? Recebe a solicitação e passa por si e para outro. Vantagem devida, razão, função seja praticada, omitir, retardar o ato do ofício. Então, você se omitir, retardar alguma coisa, quantos sistemas não estão funcionando assim, pessoal? Tá corru... A sociedade tá corrompida, pessoal. É por isso que a gente está produzindo gente corrupta. São poucos que ficam resistindo a esse sistema, porque a Matrix já criou para corromper mesmo você, para que você se afaste consciencialmente do Deus interior. Então, aí, por isso que tem muitos aí políticos dentro de grupos religiosos, mas eles estão conectados verdadeiramente com a espiritualidade? Não, pessoal, não estão. Eu sinto muito em falar isso aqui, mas não estão, né? Porque os grupos religiosos foram aí pela Matrix. Aí cada um recebe ali, dá vantagem aí pastor, né? Pastor, esse aí pô, é político, esse aqui é o certo, aí pronto. E vocês tudo entra nisso, porque também vocês têm interesse também de fazer a mesma coisa, mas não sabendo que vai perder uma coisa melhor, que é a conexão com o Deus, a espiritualidade aí, você vai perder quando você entra nessas coisas. Aí ele fala, peculato, desvio de recurso público, né? Com, concussão, exigir de si para o outro, endireitar fora da sua função, em razão dela vantagem devida, corrupção privada, então, praticar corrupção entre particulares, como suborno e transações comerciais. Então, pessoal, essa aqui de corrupção privada, né, pessoal? Por exemplo, a igreja é uma. As coisas que acontecem lá é uma coisa privada, né? Mas acontece o que lá? Acontece essas coisas.
transações comerciais, engano, vai enganar pessoas. É por isso, pessoal, o lugar que devia estar não ter a corrupção, às vezes é que tem mais corrupção, pessoal. Estão corrompidos. É por isso que as pessoas, como é que eu faço para me conectar com Deus? Estão em grupo e não estão conectados, pessoal. Porque elas também, já às vezes até se corromperam com o sistema. Não podemos deixar esse sistema corromper a gente, pessoal. A gente tem que ficar na nossa essência, porque isso conecta a gente com a espiritualidade. Se a gente se corromper, já era, pessoal. Já foi. A gente perdeu o contato com a espiritualidade. Aí ele fala, a corrupção é um assunto muito presente no cotidiano do brasileiro. Então, tá, não devia ser, não devia ser, mas está presente no nosso cotidiano, pessoal. Você vê que você vai agora aí nos, como é que se diz, nos comércios, não sei o quê, sempre vai ter um jeitinho de fazer alguma coisa aí. Os comerciantes, tudo jeitinho. Aqui em Salvador tem um local que chama Baixa do Fiscal, né? Olha, é fiscal, onde tem o fiscal, mas lá tem uma feira lá que muitos falam aí, né? Ainda nunca fui lá, que é o que vende lá coisa lá e diz que são coisas legais. E tá lá, todo lá. Os policiais, a justiça, todo mundo sabe disso. Entende, pessoal? O mundo, o Brasil, a sociedade está corrompida, pessoal. Tem que permitir algo ilegal. Você entende? Então, como é que você pode esperar de uma sociedade, de uns políticos que vendem esperar alguma coisa que vai fazer, pessoal? Vocês estão se enganando, né? Vocês estão querendo esperar de alguma coisa que não pode esperar. Entende? Aí ele fala, especial quando se refere à política. Então, quando se refere à política, a situação aperta, né, pessoal? Aí ele fala, colocando de maneira simplificada, a corrupção é um ato ou uma ação ilegal, antiética, realizada para garantir benefício indevido a si próprio e a terceiro. A corrupção pode acontecer em diversos âmbitos, político, corporativo, até mesmo nas ações básicas da vida privada. Então, acontecer no nosso dia a dia. É nesse dia a dia o sistema que a pessoa se corrompe, aí quando ela vai passar para o sistema público, ela vai ser um político, ela vai continuar agindo daquela forma. Porque foi a maneira que está sendo levado. Entende? Não pode fazer diferente. Até os que já estão lá já vão dizer, olha, o sistema funciona aqui assim, viu? Aí o outro, não, vou fazer assim. Não é bem por aí, não. Aí você sabe, se o cara tesar, você sabe o que pode acontecer com o cidadão, né? Se ele não entrar no sistema e já está preparado para que aquilo funcione daquela forma. Por isso que entra o policial e nada acontece. Tá? Eu não quero tirar aqui a sua, como é que se diz, a sua esperança em nenhum grupo político, nem nada, mas eu tenho que falar aqui a verdade, porque isso passa pela consciência, pessoal. Aí ele fala, essa prática pode ser estendida com pequenas ações do cotidiano. Então, através do cotidiano da gente, pessoal, se a gente não olhar esses pequenos detalhes, seja um troco, seja ter uma vantagem, não sei o que, você ter um comércio, seja qualquer coisa, você vai ser corrompido.
a consciencialmente. Então, por isso que eu coloquei a pergunta, por que não podemos corromper consciencialmente? Porque a gente vai perder o contato com a espiritualidade, com o Deus verdadeiro. Entende, pessoal? É isso que vai acontecer. Aí ele fala, com o ato de não desenvolver o toco que foi dado errado, aí ó, burlar a regra de trânsito, aí ó, muitas pessoas estão fazendo isso. Mas via de regra a noção de corrupção é mais associada com ações políticas. Então, as pessoas associam que a corrupção só é quando o cara é político. Não é. Ele já vem fazendo isso, cara. É uma aprendizagem que ele já adquiriu da sociedade. Quando ele entrou lá, ele só está fazendo o que a sociedade toda faz. Ele só está fazendo o que a sociedade toda faz. Ele não está fazendo nada demais, ó. Eu não estou fazendo nada demais. É o que vocês estão pedindo aí. Entende, pessoal? É isso que acontece. Aí ele fala, mas uma vez que a ação corrupta nesse âmbito tem impacto nocivo muito maior. Não, porque aí quando ele faz aquilo lá, vai ter um impacto maior, porque vai atingir muita gente. Porque quando você faz um troco, não desvia, não paga nada, essas coisas pequenas, vai ter um impacto menor. É por isso que as pessoas consideram que não tem nada não. Mas não tem nada o quê? Você tem que estar consciencialmente. Porque um erro pequeno ou grande, aquele que rouba no pequeno, ele também rouba no grande, pessoal. Porque é um vício consciencial. Você não toma consciência que alguém vai ser fraudulento, alguém vai sair em desvantagem. Então, isso não é um comportamento de uma pessoa, de um cristão, de um espiritualista. Isso não é um comportamento. Você está aqui para trazer o bem para a pessoa e você tá fazendo mal, tirando de alguma pessoa. Pode ser de uma ou de milhares, como os políticos fazem. Entende? É a mesma coisa. Não existe. Você pode tirar de uma. Significa que você também pode tirar de milhares. Né? Diz que aquele que rouba no pouco, rouba também no muito. Entende? Aí ele fala, as explicações para a origem da corrupção são variadas, mas aumenta-se consistentemente que a desigualdade social é um dos principais causadores da corrupção. Eu não concordo com isso, pessoal. Você concorda que o problema da corrupção que a pessoa tem é por causa da desigualdade social? Não. Porque tem pessoas aí que não tem nada, mas ela tem a integridade dela. Isso já foi mostrado em vídeo, né? Gravado aí, que a pessoa foi devolver o dinheiro, pessoal. Ela não ficou, ela não tinha nada, mas ela foi devolver o dinheiro. Já passou aí na televisão aí, muitos aí. Então, não é o problema social. É um problema consciencial. É um problema das pessoas estarem conectadas com a verdadeira espiritualidade. Porque tem pessoas que não precisam aí, até pessoas em grupo religioso, eles estão se corrompendo, pessoal. A troco de quê, pessoal? Depois o cara morre, deixa tudo aí, pessoal. O que é que você vai levar à sua consciência? Uma pessoa dessa não está desperta, pessoal, mas está em grupo religioso. Mas está em grupo religioso aí. Então, ele fala que é por causa da desigualdade. Não. Essa corrupção causou essa desigualdade. Não é por causa da desigualdade. Mas você pode deixar aí no comentário o que você pensa, se é por causa da desigualdade. Não, pessoal, porque tem pessoas aí que não tem nada, mas ela não rouba, ela chega lá, pede, ela, sabe, vai pedir uma ajuda a alguém, ela não faz isso. Entende?
Ela disse: Isso aqui é o meu, é o meu. É o que essa realidade está me dando, a sociedade está me dando, é o meu. Entende? Ela tem que ter consciência disso, né? E é uma pessoa mesmo espiritualizada, conectada, ela mesmo sem nada, ela chega: Não, isso não é meu, é da outra pessoa, eu vou entregar para outra pessoa. Já aconteceu isso aqui, já apareceu filmagem, pessoas que foram entregar mesmo, e a pessoa não tinha nada, era honesta, sabe? Isso é o quê? É a essência da pessoa. Então, essas pessoas, a espiritualidade, querem se conectar. Pessoas que estão corrompidas consciencialmente, pessoal, vai ser difícil ela se conectar com a espiritualidade. É isso, pessoal. Aí ele fala, né? Que é causada pela desigualdade social. Isso pode ser percebido, de fato, as nações menos desiguais no planeta são nações menos incidentes de corrupção, enquanto as nações desiguais têm a corrupção no sistema mais político e na sociedade. Então, porque foi provocada uma desordem, né? Mas não foi por causa disso, é a falta da verdadeira conexão consciencial da espiritualidade da pessoa. Porque a pessoa não tem nada ali agora naquele momento, mas ela pode conseguir, pessoal. Mas o que é que acontece? As pessoas se corrompem consciencialmente e aí o quê? Provoca, né? Por exemplo, entra lá o político, ele provoca mais uma situação de, como é que se diz? De corrupção, pessoal. Então, vai causar uma desigualdade. Você entende? É igual o país lá, os árabes. Eles são ricos, pessoal. Você vê a casa do sheik, tem negócio de ouro, tudo dinheiro, fizeram lá um bairro lá, tudo bonito, todo não sei o quê, mas a maioria da população que estão ali estão tudo na miséria, pessoal. Você entende? A riqueza que está sendo tirada da terra, né, que é o petróleo que o cheque lá, não está sendo distribuída para as pessoas. Entende? Então, é um país rico? É um país rico. Mas por que está pobre? É igual o Brasil aqui. O Brasil é um país rico? É um país rico. Mas por que tem tanta pobreza e miséria? Hum? Você entende que não é uma coisa de consciência para com a outra pessoa, a humanidade? Entende? É uma coisa de consciência. Ele está dizendo que é uma coisa social, mas eu não concordo, né? Aí ele fala, a corrupção é um fenômeno mundial. Então, tá no mundo todo, pessoal. Corrupção pega todo mundo, né? Que afeta negativamente a sociedade, né? As pessoas, prejudica o progresso social e a economia, agrava a desigualdade e a injustiça. Então, a corrupção fez isso. Entende? Porque lá, os árabes têm é rico lá. O Brasil também é rico aqui. Mas por que ainda tem muita desigualdade? Entende agora? Você entende porque a consciência é importante, não é nada o ser humano tão. Então, a sociedade, o mundo estão desviados do plano que Deus queria estabelecer aqui. Estão desviados. Até grupos religiosos também, pessoal. Nossa, pessoal, isso quando eu comecei a sair da inocência, né? Comecei a perceber isso. Eu aí vi o quanto eu estava zangado com Deus, era à toa, entende, pessoal? Porque a gente tem que entender o jogo, é o jogo que é jogado aqui. É isso que está sendo oferecido aqui, o jogo, você tem que entender esse jogo. Quando você entende, nada lhe afeta. Você entende porque as coisas estão acontecendo assim. Ah, entendo. Aí eu entendo porque tá. Você entende, pessoal. Quando você não tem esse entendimento,
você consciencialmente para se estabelecer, porque isso você ficar reclamando aí de político, você fica reclamando aí da sociedade, você fica reclamando de tudo. Então, você entra numa vibração baixa também, quando fica reclamando. Então, se você já entende como é o jogo é jogado, né? O jogo é jogado assim, tá certo, tá bom. Vamos, vamos ver como a gente vai fazer o jogo. Entende? Aqui, no meio religioso, tem um jogo que é jogado aqui de como conseguir o dinheiro ali, os líderes religiosos, entende? Eles dão o jeito dele, o jeitinho, né? Para conseguir, então, tirar o dinheiro de você. Eu não entro nesse jogo. Eu estou fazendo aqui o trabalho da espiritualidade, mas não entrando nesse jogo. As pessoas daí, eu deixei meu Pix, meus contatos aí para que a pessoa que sente chegar e contribuir. Se não, Deus sabe, pessoal. Eu tenho que deixar a confiança na mão de Deus, não enganar ninguém. Agora já tem pessoas que contribuíram aqui para o meu canal, mas pergunta a ela, pode perguntar se eu enganei ela, fiz com que ela vai receber coisa, prometi que Deus vai dar a ela, não sei o que, a cura, vai dar. Veja aí, veja meus vídeos aqui que eu estou falando. Eu não vou fazer isso. Se ela doou, ela doou para a espiritualidade, como ela entregando para a espiritualidade. Entende? Vai me beneficiar? Vai. Vai ajudar o canal? Vai. Mas eu não enganei ela. Eu não disse que nada ia acontecer na vida dela, não prometi. Mas tem um monte de grupo religioso fazendo isso, pessoal. Até os espiritualistas estão fazendo isso também. Entende? É um engano da espiritualidade. É um engano que está no meio religioso para adquirir dinheiro. Tá aí, pessoal. Isso é uma corrupção consciencial, pessoal. Aí ele fala como obter vantagem, né? Aí ele fala: a corrupção é um estado de decadência e contaminação equívoco que está presente desde a queda do homem, de acordo com a Bíblia, que Adão e Eva desobedeceram a Deus, morreram espiritualmente comendo o fruto proibido, né? Lá a história de Adão e Eva. O pecado entrou no mundo, trazendo consigo a corrupção moral e a decadência espiritual. Essa corrupção se manifesta na desobediência a Deus e na separação espiritual que resulta em morte. Então, pessoal, quando a pessoa não está conectado a Deus, né? Por isso que todos que entram nessa realidade aqui, por causa desse acontecimento lá de Adão e Eva, né? A gente entra nessa desconectado, pessoal. A gente está desconectado de Deus guiar a nossa consciência. Então, a gente está desconectado. Então, os seres humanos estão aí totalmente, como é que se diz? Sem um freio de mão, sabe? Você já viu um carro descendo a ladeira e não tem freio, não tem nem o mão de freio, né? Como é aquela que puxa para o carro parar? Então, é assim que está a humanidade. Por quê, pessoal? Essa conexão com Deus ia equilibrar a sua consciência para você fazer aquele propósito que Deus queria que você fizesse na humanidade. Mas foi corrompido lá pelo engano que Adão e Eva foi enganado pelo príncipe desse mundo que está agora cegando e enganando a muitos. É o que o apóstolo Paulo fala. Ele cegou o entendimento dos incrédulos, estão deixando você na incredulidade para não acreditar que tem um Deus e estão corrompendo vocês para que vocês permaneçam nesse frequência baixa, nesse nível baixo. Então, é isso que espiritualmente está acontecendo.
até no meio, né, religioso, porque essa religião foi criada por essa matrix religiosa, por esse espírito aí que fez essa artimanha de criar esses grupos religiosos já para desviar você do contato com a verdadeira espiritualidade, né? Com a verdadeira conexão com esse Deus, o qual Adão tinha. Entende? Que resultou na morte espiritual. Então, as pessoas estão morte espiritual, pessoal? Estão. Por isso que é o meu trabalho aqui, para fazer você ressuscitar, despertar. Por isso que chamam despertar consciencial. Eu estou fazendo, né? Desperta tu que dorme dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, é o trabalho que a gente está fazendo. Consciencialmente aqui, pessoal. Então, um trabalho desse consciencialmente é fazer com que você tome consciência para não ficar na prática que a sociedade, né, o mundo está todo imbuído porque está no magnetismo desse príncipe desse mundo, que é o maligno. Então a gente tem que sair disso. É por isso que existe salvação e Cristo veio nos salvar disso. Tirar nossa consciência disso, botar nossa consciência em conexão com Deus. É por isso que eu já falei aqui, eu já tenho um vídeo gravado falando de salvação, libertação e elevação da consciência, que é a evolução espiritual da gente. Existe tudo isso na Bíblia. Eu já falei aqui, tem vídeo gravado aí no meu YouTube aqui, né, pessoal? Então, resultou em morte. Então, o ser humano está morto desde lá, espiritualmente, e só é através dessa conexão verdadeira, a essência verdadeira, para abrir os chakras, sabe? Essa conexão para a gente não encontrar. Então, se você está corrompendo, tá fazendo mutreta, tá aí, sabe? Você não vai ter essência para se conectar, pessoal. Sinto muito, sinto muito. E você vai, isso muito tempo, vai praticando, quando vê, sua consciência está corrompida, pessoal. Corrompeu. Você não tem ligação mais, sabe? Aí fala das coisas espirituais, ele não sente mais. Tá morto. Entende, pessoal? Aí não tem mais ligação, pessoal. É isso que acontece, pessoal. E está acontecendo com muitas pessoas. Aí ele fala, a corrupção com consequência do pecado leva à morte espiritual. Então, se você, a corrupção é a consequência do pecado que vai levar à morte. A morte de quê? A morte do seu espírito, da sua consciência. É morte espiritual, que é o quê? Essa morte espiritual é a separação eterna de Deus. Então, você vai estar separado de Deus, pessoal. Nossa, pessoal, quando você parar para pensar nisso, nossa, a besteira que você está fazendo por causa de coisas daqui da ilusão, pessoal. É para você tomar consciência. Por isso que eu estou gravando esse vídeo. Você para tomar consciência, para você endireitar, tomar consciência, ser verdadeiro. Porque essa verdade, quando você ser verdadeiro, vai fazer com que a espiritualidade se aproxime de você. Né? Esse Deus, né? Porque esse Deus é o Deus da justiça, da verdade, pessoal. Como é que você quer se aproximar de Deus e praticando coisas aí, pessoal? Não, eu não sei aonde. Tem pessoas de grupo religioso fazendo isso. Eu não sei que Deus ele vai se aproximar. Eu sei qual é o Deus que ele vai se aproximar. O Deus desse século, que está cegando o entendimento de mundo, que é chamado de inimigo, diabo, né? É o Deus desse século que você vai se aproximar. Se você ficar praticando esses tipos dessas coisas. Não faça isso, pessoal. Vamos se aproximar de Deus, mas precisa dessa verdade, fazer justiça, as coisas certas, sabe? Porque Deus precisa ver no seu coração, ver essa vontade de que você
acredita que esse Deus colocou você aqui para isso, pessoal. Entende? Aí ele fala, a Bíblia ensina que o pecado resulta em morte, né? A morte espiritual. Aquele que vive na corrupção moral, então, da consciência, né? Está sujeito à ira de Deus e o julgamento eterno. No entanto, o poder da corrupção foi quebrado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, pelo Evangelho e pela conexão com Cristo interior, você vai quebrar esse laço do passarinheiro que foi armado aqui pela matrix religiosa por esse Deus desse século. Vai ser quebrado. Então, Cristo vai tirar você, vai salvar sua consciência. Aí ele fala, através do conhecimento de Deus, então, né? E de Jesus, somos capacitados a escapar da corrupção, da paixão do mundo e nos tornar participantes da natureza divina. Então, ele falou, quem é que escapa dessa natureza das paixões do mundo? É a sua consciência. Entende que a salvação é para a consciência agora, pessoal? Você entende? Então, através dessa conexão, Cristo vai nos capacitar, né, Deus, para fugir da corrupção, então, de toda a corrupção do mundo, das paixões do mundo. Você está preso aí nas paixões, de várias paixões, apegado. Então, vai nos dar poder, capacidade para a gente sair disso. E a gente vai se tornar participante da natureza divina. Então, a gente vai estar participando do níveis elevado espiritual, a nossa consciência. É isso, pessoal. Então, por isso que a gente não tem que fazer isso. Né? Por mais que todo mundo esteja fazendo aí, né? E está fazendo, até no meio religioso estão fazendo também corrupção. Né? Você que verdadeiramente se conectou com Cristo, busca o conhecimento, você tem que fugir dessas coisas. Tá? Aí ele fala, assim a Bíblia apresenta a corrupção como um estado de decadência e contaminação resultante do pecado. Então, isso que é o pecado. Você veio fazer uma missão, fazer o bem, fazer as coisas que você está fazendo outra. Você foi corrompido. Por isso que você tem que voltar para essa conexão. No entanto, através do poder divino, né, do Evangelho, então, através do poder divino do Evangelho, podemos ser libertos da corrupção. Então, podemos ser libertos. Mas você tem que querer isso. E ter esperança da vida eterna e da comunhão com Deus. Então, voltar esse relacionamento com Deus, pessoal, verdadeiramente. Porque relacionamento de Deus não é ir todo dia domingo em um grupo religioso. Isso não é relacionamento com Deus. É por isso que os grupos religiosos estão tudo aí, pessoal. E eu conheço muitos de grupos religiosos que estão fazendo falcatrua. Está se corrompendo consciencialmente. E você vai ver uma pregação dessa, eles falando aí no grupo dele? Não vai. Só vai ouvir aqui. É por isso que eles não querem que você assista meu vídeo. Você não vai. Por quê? Estão tudo tão bem preso, com o rabo preso, né? Não vai poder falar do outro. Então, você faz o seu aí que eu faço o meu aqui. Aí nenhum fala do outro, entende? Mas por isso que eu não estou em grupo nenhum. Porque eu posso falar isso no meu canal. Entende? Você vai ouvir isso. Como é que você vai ouvir isso aqui de uma pregação dessa nos grupos aí? Você não vai ouvir, pessoal. Entende? Você vai ouvir outra aí, campanhas que eles vão fazer. Você vai ouvir isso aí. Entende? Mas aqui você tem que ouvir a verdade da espiritualidade. Entende? Para se achegar à conexão verdadeira. Entende, pessoal?
Graças a Deus, pessoal, essa é a primeira parte, né? Eu não queria falar esse tema nesse, porque está aí, vai ter eleição, essas coisas. Vocês podem entender aí coisa, mas essa corrupção que essas pessoas estão fazendo há anos, né? Os políticos já vem de muito tempo, pessoal, não é de agora não. A sociedade está toda corrompida e precisa se conectar a esse verdadeiro Deus, ter essa comunhão com esse Deus. Cada um criou seu grupinho aí para dizer que, mas verdadeiramente, se você for olhar, não estão conectados, né? São poucos que você vai tirar de dedo que está fazendo o trabalho da espiritualidade mesmo conectado. São poucos, pessoal, tá? Porque a matrix religiosa, o Deus desse século, dominou tudo aí, tá tudo dominado aí, né? Você só vai conseguir escapar quando você tiver essa conexão com Deus verdadeiro e com Cristo. Através do Evangelho vai dar força para a gente sair dessa corrupção. Entende, pessoal? Principalmente consciencial. Tá certo? Eu vou falar mais no próximo bloco. O próximo bloco, né? Do próximo. Da segunda parte desse tema, tá certo? Até a próxima parte, se Deus quiser. Eu vou trazer a segunda parte aqui, pessoal.